Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo aqui no canal. Assunto do vídeo de agora, a premiação, entre aspas, botando essa premiação da Copa do Brasil. Todo ano chega nesse momento, nessa fase do ano, nesse período do ano, que a CBF começa a tratar da Copa do Brasil e aí você vem sempre aquela lenga-lenga, aquela lenda, aquelas falácias sobre a CBF dar mais prêmio para a Copa do Brasil do que para o Campeonato Brasileiro. Eu bato nessa tecla há muito tempo, quem me acompanha no Twitter e no Instagram sabe disso. Já gravei um vídeo aqui no canal em outubro de 2018 falando sobre isso, vou deixar o link aqui em cima para você ver esse vídeo antigo. E vou voltar a tocar no tema agora meu canal está muito maior em termos de inscritos, um alcance muito maior, então vou voltar a tocar nesse tema para corrigir algumas coisas, né? Porque é senso comum dizer que a CBF ela desvaloriza o Campeonato Brasileiro porque ela dá de premiação muito mais dinheiro para o campeão da Copa do Brasil do que para o campeão da Copa do Campeonato Brasileiro. E isso não é verdade, isso não funciona assim. Isso é um erro que foi sendo propagado aqui no futebol brasileiro e ele não condiz com a realidade. Então é importante a gente bater nessa tecla para a gente trazer as coisas à realidade, do jeito que elas são. Nessa sexta-feira a CBF divulgou a premiação da Copa do Brasil, ou vou até trocar, o valor de dinheiro a ser distribuído para os clubes na Copa do Brasil. É um valor um pouco maior do que no ano passado, porque teve aí as correções, reposição de inflação, tudo isso que tem que acontecer, que normalmente acontece em qualquer contrato. Mas vamos lá. De onde vem o dinheiro que a CBF paga a Copa do Brasil, paga aos clubes pela Copa do Brasil? Ele vem do contrato de televisão que a CBF assinou com a TV Globo. Esse contrato pulou do último contrato que foi em 2018, não, é 2018? Não, em 2017, ele pula de 17 para 18, ele pula de mais ou menos 80 milhões para quase 350 milhões de reais. Então a CBF passou a receber mais dinheiro da TV Globo e passou a distribuir mais dinheiro aos clubes, tá? Então, primeira coisa, a CBF ela não dá prêmio a ninguém. A única coisa que ela faz ela recebe dinheiro pelos direitos da Copa do Brasil e repassa esses direitos, esse dinheiro pelos direitos aos clubes conforme os clubes vão avançando na competição. Então aí é a primeira diferença. O Campeonato Brasileiro, as TVs, seja a Globo, seja a Turner, ela negocia diretamente com os clubes o valor que cada clube imagina que vai receber, perfeito? Na Copa do Brasil, a TV negocia direto com a CBF e a CBF paga aos clubes. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que tem que tirar aí, a CBF, ela nunca, em momento algum, tirou dinheiro dela, a CBF, tirou dinheiro do caixa da CBF para premiar clube por colocação em campeonato. Nem na Copa do Brasil e nem no Campeonato Brasileiro. Então é importante dizer isso. Dividir dinheiro conforme a colocação do Campeonato Brasileiro, que muita gente chama de prêmio, de premiação, nada mais é do que dividir uma parte do contrato de direitos de TV. Até 2018, como é que ainda é assim, tá? Como é que você vende os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro? Uma parte para TV aberta, uma parte para TV fechada, uma parte para o pay-per-view. Até 2018, os clubes decidiam que a parte da TV fechada, que era mais ou menos 60 milhões de reais corrigido pela inflação, então dava um pouquinho mais, que a parte de dinheiro TV fechada seria dividido de que forma? Pela colocação do Campeonato Brasileiro. Então a única coisa que a CBF fazia era dividir o dinheiro do contrato de TV fechada pelos clubes conforme a colocação. Esse dinheiro nunca foi da CBF. Então já está o primeiro ponto aí. E o que a CBF faz na Copa do Brasil? Ela recebe o dinheiro do contrato e divide conforme os clubes vão avançando. Então, nesse ano, no ano de 2020, o clube que for campeão da Copa do Brasil e começar desde o início da competição vai receber quase 73 milhões de reais.
Então, se o clube entrar desde a primeira fase e for um clube do grupo 1, a parte inicial da Copa do Brasil, a CBF divide os times em 3 grupos. O grupo 1 são os 15 primeiros colocados do ranking da CBF. O grupo 2 são os times que estão fora dos 15 melhores, mas estão na Série A, fazem parte do grupo 2, recebem um pouquinho menos. E o pessoal do grupo 3, que são os outros times, recebe um pouquinho menos também. Então, se o campeão da Copa do Brasil começar desde a primeira fase e for do grupo 1, ele vai ganhar cerca de 73 milhões de reais. De prêmios? Não. Não é de prêmio. É de direitos de TV mais premiação. Que não sei em que momento houve esse erro, e não sei a quem interessa esse erro também, todo mundo passou a se chamar de premiação. Mas não é premiação. Sabe por quê? Porque quantos clubes recebem de direito de TV no Campeonato Brasileiro? Cada um recebe lá o valor que tem, que eu tenho até aqui, depois eu vou dar uma passada em alguns. Então ali os clubes estão recebendo para vender o direito de transmissão para a TV. Na Copa do Brasil, os clubes não vendem os direitos de transmissão de TV para a TV Globo. Quem vende é a CBF. Então os clubes, quando recebem dinheiro da CBF, eles recebem também pelos direitos de transmissão. Então tem ali um valor que deveria ser o valor normal dos direitos de transmissão, e conforme quem vai avançando, vai ganhando como se fosse premiação. Então, por exemplo, quem começa nas oitavas de final, tá? Ganha 2,6 milhões de reais. Então, um time, por estar nas oitavas de final, ganha 2,6 milhões de reais. Então, esses 2,6, eles não são prêmio, eles são direitos de transmissão. Só para estar na competição você ganhou 2,6. Quem avança para as quartas ganha 3,3. Então, esse 3,3 você coloca aí como sendo um valor a mais. E aí você pode considerar isso daí como sendo um direito de transmissão. A mesma coisa quem vai para a semifinal. Quem chega na semifinal ganha 7 milhões de reais. Quem ficou nas quartas parou lá no 3,3. Então aí você tem um mérito de premiar quem chegou na semifinal. Mas você tem que pagar o direito de transmissão também. Só que a CBF, não sei por que razão, colocou tudo junto, colocou tudo como se fosse premiação. Então você tem essa confusão. Por quê? Porque quem entrar na primeira fase ganha 73 milhões de reais. Quem entrar nas oitavas e for campeão ganha 67 milhões de reais. Aí todo mundo diz que é prêmio. Ah, isso daí é premiação. E aí quando você compara a premiação de quem ganhou a Copa do Brasil solto só como premiação e compara com a premiação do campeão brasileiro, o Flamengo, campeão brasileiro, ele ganhou 33 milhões. Deixa eu só conferir aqui. Cadê? 33 milhões de reais por ser campeão brasileiro. Então aí você fala, ué, como é que pode o campeão da Copa do Brasil ganhar 67 se entrar nas oitavas e o campeão brasileiro ganhar 33? Só que aí você está confundindo duas coisas diferentes. Nem o campeão brasileiro está ganhando prêmio por ser campeão, nada mais é do que dividir uma parte dos direitos de transmissão. Então, como é que funciona a partir de 2019? Direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. 50% dividido igualmente entre os 20 clubes, 25% divididos entre por essa colocação, quem ficou em primeiro ganha mais, quem ficou em segundo ganha um pouquinho menos, quem ficou em terceiro e por aí vai, até o 16º, lembrando quem é rebaixado não ganha a parte desses 25% do contrato, e 25% pelo número de jogos transmitidos na TV aberta e na TV fechada. Então, assim se divide o bolo. Então, os clubes escolheram, junto com a TV, junto com as TVs, que aí também a Turner entra, escolheram dividir 25% do total do contrato de televisão pela colocação do brasileiro. E aí o pessoal passou a chamar isso de prêmio. E aí o pessoal quer pegar o prêmio da Copa do Brasil, o prêmio, entre aspas, da Copa do Brasil, que é um prêmio que também inclui direitos de TV, e quer comparar com o prêmio do Campeonato Brasileiro, que é basicamente direitos de TV. Os dois, basicamente, são direitos de TV.
Os dois são. A CBF não bota dinheiro na Copa do Brasil. A CBF pega da TV, tira ali um percentual para custear a arbitragem, custear a viagem e divide o resto para os clubes. Então, na verdade, quando se fala assim, o prêmio da Copa do Brasil é maior que o prêmio do Campeonato Brasileiro, isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque senão, para você poder comparar as duas coisas, você teria que juntar, teria que botar no bolo direitos de TV do Campeonato Brasileiro, e aí quantos clubes ganham da TV aberta, da TV fechada e do pay-per-view, né? E aí o dinheiro vai lá um bolo lá para cima, e comparar com a premiação da Copa do Brasil. Para alguns clubes, isso vai ser mais. Por exemplo, vamos ver aqui embaixo, numa tabelinha que eu fiz aqui, que eu tenho aqui. Por exemplo, vou pegar aqui o Bahia. O Bahia, ele vai entrar desde o início da Copa do Brasil. Se ele for campeão da Copa do Brasil desde o início, ele vai ganhar 73 milhões de reais. E no Campeonato Brasileiro, contando tudo, contando TV aberta, TV fechada e pay-per-view, o Bahia no ano passado ganhou mais ou menos cerca de 63 milhões de reais. Então, para o Bahia, ele ganha mais dinheiro na Copa do Brasil, ganhando a Copa do Brasil, do que ganhando o Campeonato Brasileiro, do que participando do Campeonato Brasileiro. Esse é um ponto importante, juntando as duas coisas. Para outros clubes, isso não funciona. Por exemplo, o Flamengo no ano passado, ele ganhou cerca de 188 milhões de reais no Campeonato Brasileiro, juntando TV aberta, TV fechada e pay-per-view. E se ele for campeão da Copa do Brasil, ele vai ganhar 67. Então, ele ganha mais dinheiro no Brasileiro do que na Copa do Brasil. Então, isso varia de clube para clube. Então é importante colocar isso. Quando dizem premiação, eles estão confundindo o que é a premiação do Campeonato Brasileiro, que não existe premiação, ela é a divisão dos direitos de TV, com a premiação do Campeonato da Copa do Brasil, que também é a divisão dos direitos de TV pagos pela TV Globo à CBF. Então esse é um ponto importante para ser dito e tirar da cabeça definitivamente que o prêmio da Copa do Brasil é maior que o prêmio do Campeonato Brasileiro. Muita gente diz assim, mas Vitor, mas você não está levando em consideração que no Campeonato Brasileiro, independentemente do que o clube faça, desde que ele não caia, ele vai ganhar o dinheiro dele lá garantido. Até 2018 era assim. Ok, era em parte assim, porque a cota que era dividida por desempenho era muito baixa. Ela era mais ou menos 60 milhões num universo de 400 e pouco, de 500, vamos botar 500, aí era 10, não chegava a 10%. Agora, o valor de premiação, ou o valor relativo à colocação, ele é de 25%, então já é um pouco maior. Mas mesmo assim, ok. Os clubes que não caem, eles já têm um valor separado ali, e o valor da Copa do Brasil, ele só ganha se ele avançar. Esse é um ponto que eu concordo. Então, logicamente, que o clube, para muitos clubes, pode ser mais vantajoso priorizar a Copa do Brasil do que priorizar o Campeonato Brasileiro. Para alguns sim, mas para outros não. Para outros, ele se vê obrigado a ir bem no Campeonato Brasileiro por uma série de situações. Ele indo bem, ele tem mais jogo mostrado na TV aberta e na TV fechada, o valor recebido sobe. Ele indo bem, ele ganha mais colocação, ele ganha mais dinheiro na distribuição pela colocação. Quanto mais alta a colocação dele no Brasileiro, mais dinheiro ele ganha. Então você tem toda uma questão aí importante. Agora, é um erro dizer que, primeiro, que a CBF paga prêmio à Copa do Brasil e o Brasileiro. A CBF não paga nada. A CBF, a única coisa que ela faz é dividir o dinheiro dos direitos de TV na Copa do Brasil, e no Campeonato Brasileiro já é dividido assim porque foi acordado entre os clubes. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, de dizer que os clubes ganham mais premiação na Copa do Brasil do que no Campeonato Brasileiro. Porque na Copa do Brasil, se você quer chamar tudo de prêmio, ok, então você está dizendo que os clubes ganham zero de direitos de TV. Se você quer considerar todo o dinheiro recebido pela Copa do Brasil como premiação,
Então você está dizendo assim, os clubes estão jogando por R$ 0 de direito de transmissão e estão jogando tudo por premiação, que não é o que acontece. Quando a Globo paga a CBF, ela paga pelos direitos de transmissão da competição. Que a CBF poderia, por exemplo, se ela quisesse, porque o contrato é Globo-CBF, ela poderia dizer, não vou distribuir, vou continuar distribuindo a mesma coisa. Vou continuar distribuindo para os times R$ 70 milhões e o resto eu vou ficar para mim. Ela poderia ter feito isso e não fez. Ela pegou o bolo, o grosso dessa premiação, desses direitos de televisão e tá distribuindo aos clubes conforme a colocação. Então é importante dizer isso. Fica aqui a situação, o prêmio, a premiação paga pela CBF para a Copa do Brasil não existe, não é dinheiro da CBF, é dinheiro que a TV paga a CBF pelos direitos de transmissão, do mesmo jeito que a premiação do Campeonato Brasileiro não é dinheiro da CBF, é dinheiro dos clubes, que os clubes pegaram e escolheram dividir conforme a colocação do campeonato. 16 minutos de vídeo, mas é importante colocar isso aí porque é um tema que, enfim, estou fazendo a minha parte aqui para tentar esclarecer a situação. Quero te ouvir, o que você tem a dizer. Ainda tem alguma dúvida, ainda tem alguma dificuldade, não ficou alguma coisa clara? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto você já sabe, aqui em cima ativa o sininho das notificações para ser avisado quando tiver outro vídeo. Aqui embaixo deixa o like, que é importantíssimo para a gente deixar o like aí para o vídeo ser mais divulgado aqui dentro do YouTube. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, quase 199 mil inscritos. E eu vou deixar 2 opções de vídeo na tela para você assistir. Toda vez que você vê 2 vídeos seguidos aqui no canal, você ajuda o canal a crescer. Muito obrigado pela audiência, valeu, tchau!